deixado de ser conduzidos por Deus, muitas das vezes estamos ficando paralisados em meio a uma caminhada com Deus, porque estamos precisamos de tantas coisas. Precisamos de um dinheiro, precisamos de um carro, precisamos de uma boa roupa, precisamos de um bom trabalho. Quantas necessidades eu tenho? Irmão, eu digo para você que você mais precisa da presença do Senhor. Aleluia! Você mais precisa do poder de Deus na sua vida. O que você mais precisa é da unção de Deus sobre a sua vida. A sabedoria que vem dos céus, que vem da parte de Deus para a sua vida. Verdadeiramente é isso que você precisa. Este homem de Deus, ele iniciou muito bem. Ele tinha a sabedoria do Senhor, ele tinha a presença do Senhor e ele era resistente às artimanhas do inimigo. Só que uma caminhada com Deus é longa e contínua. E o chamado que Deus colocou na minha vida e na sua vida, haverão situações que você vai oscilar sim. Por isso que é preciso ficar vigilante, orando todo o tempo, estando em espírito, porque o dia do amanhã pode ser um dia perigoso para você. Não pense que o seu hoje é um hoje que está tranquilo, que o amanhã será a mesma coisa, não. Tempestades virão, dias maus virão, e o que te resta é se apegar no Senhor, é buscar em Deus, é se revestir da armadura do Senhor, porque o amanhã será um amanhã de conquista, sendo você uma pessoa que se inclina para com Deus, uma pessoa que busca verdadeiramente a santidade. As nossas necessidades não podem e não devem nos paralisar em meio à busca ao Senhor. Aleluia! O Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia! Deus Todo-Poderoso! Glória a Deus! E fosse por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde veio, que viera a Betel. Avance e deixe para trás o que pertence ao passado. Infelizmente, homens, mulheres de Deus não conseguem caminhar, não conseguem ter sentido de vida, estão presos no passado, estão fragilizados em meio a uma insegurança do passado, porque no passado não deu certo, porque no passado não foi o melhor, e estão presos, achando que o amanhã vai ser o mesmo. Você é livre para adorar, você é livre para buscar, nada pode impedir um adorador, nada pode impedir uma caminhada com Deus. O passado não pode te paralisar. Quem aponta o dedo e te condena é Satanás. O Senhor ele te absolve, o Senhor já te deu todos os seus direitos. Infelizmente, muitos estão presos a um passado que já era para ter deixado de lado. Você foi chamado, e o seu chamado deve ser cumprido, mas precisamos esquecer o passado. Todos temos um passado pesado, um passado muitas vezes tenebroso, mas tem que ser apagado, porque o Senhor já apagou. Aleluia! Este homem, ele dá no início, logo nesse versículo 10, ele operou esse milagre em meio ao Senhor, ele orou, Jeroboão recuperou sua mão, Jeroboão ofereceu o presente, ele foi fiel e resistente, eu não aceito, o Senhor me disse que é para não aceitar, eu não vou aceitar. Quando o Senhor fala, não aceite, é para não aceitar. Quando ele fala, não faça, é para não fazer. Quando ele fala, vai adiante e caminhe, é para ir adiante e para caminhar, não voltar para trás e olhar para trás. A melhor forma de vencer é vivenciar o inesperado de Deus, ser fiel ao Senhor, é entender que o inesperado de Deus, ele é certeiro e é profético. A coroa da vida é reservada para aqueles que são fiéis ao Senhor, que esperam nele. O seu hoje pode ser um hoje difícil, o seu hoje pode ser um hoje que infelizmente, com seus olhos naturais, você não enxerga visão alguma de prosperidade, de conquista e de sucesso. Mas Deus te chama hoje para você não olhar com seus olhos naturais, mas sim com os olhos espirituais, com os olhos da fé, porque o seu amanhã se tornará melhor, em meio à fé depositada na sua vida. Hoje o que você tem nas suas mãos pode ser que não seja o melhor, mas porque você não consegue entender que você tem nas suas mãos é o mais precioso. Aleluia, Deus! Senhor. É a missão que Ele já te concedeu. Infelizmente você está como Asaf, muitas das vezes estamos como Asaf, aquele que olha para fora, esquece de olhar para dentro de si, aquele que olha fora, sendo bem sucedido, conquistando. Porque aqui dentro da sua própria casa, nessa morada do Senhor que Ele tem com você, você é o precioso, você tem uma riqueza para fora, está se paralisando uma grande caminhada com Deus.
grande valente do Senhor. Comece a olhar para dentro de você e veja o que Deus já te concedeu. Veja o que você é. Veja o que Deus já separou para a sua própria vida. Você é um varão do Senhor, uma varoa do Senhor. Tem unção de Deus na sua vida. Tem palavra de Deus na sua vida. Não foi pouco, foi o melhor que Ele podia te dar. Ele te deu uma armadura, sim, para fazer o uso dela, da cabeça aos pés. Quando Ele te chamou para fazer uso e não deixar ela de lado. Infelizmente, o fracasso está aliado ao comodismo. Infelizmente, ao fracasso está aliado à falta de fé. Porque se você usasse de fé, usasse de coragem, você faria uso dessa mesa, seguiria adiante. Seguiria adiante. No versículo 11, tem tanta coisa aqui, eu vou até cortar. No versículo 11, Deus fala que logo em Betel, um profeta aparece, esse homem de Deus, um profeta velho. E ele tem que ter muito cuidado, ele tem respeito, mas tem que ter cuidado. Cuidado com o velho para não contaminar o novo. O profeta velho pode e deve ser respeitado, mas também ser observado e avaliado. Profeta que é profeta segue a Deus e seus ensinos. Betel tem um significado, casa de Deus, morada de Deus. Então, cuidado, pois em Betel também surgem tropeços. Lembra que eu falei que dentro da igreja, infelizmente, hoje precisamos ficar atentos? Infelizmente, profetas de Deus dentro da casa de Deus estão contaminando outros que estão surgindo. Profeta velho, profeta antigo, precisa ser respeitado, precisa sim ser honrado, mas também precisa ficar atento, porque existem riscos sobre este mesmo. Existe um grande risco em meio a uma caminhada com Cristo, claro que existe. Existe um risco que se chama comodismo, existe risco que se chama enjoado, que sem vontade. Existe um risco que me falta vontade, me falta sede, me falta fome de Deus. Aleluia! E isso acontece porque se permitiu, em decorrer de uma caminhada com Deus se permitiu. Um profeta velho, como diz no versículo 11, que morava em Betel, que é a casa de Deus, que é a morada de Deus, se permitiu se contaminar. E esse mesmo vai à procura desse profeta mais novo. E o profeta mais novo, por respeitar esse profeta mais velho, se deixou ser enganado por esse profeta mais velho. É um risco muito grande. A mesma honra que deve ser dada, o mesmo respeito que deve ser dado para um profeta mais velho, também tem que ser auxiliado com a vontade de Deus. Hoje estou aqui pregando. Eu sou, de certa forma, também um testemunho de vida para outros que estão caminhando comigo. Eu sei que vai chegar um decorrer do tempo e cada vez mais, se eu não vigiar, eu estou sujeito a tropeços. Mas eu preciso estar atento em todo o tempo, porque como referência eu preciso dar bom ensinamento para os que estão chegando. Aleluia! Então, fica atento aos que estão chegando. Você que é um profeta de Deus, você que é uma profetisa do Senhor, você que prega, que evangeliza, que fala de Deus, cuidado com os que estão velhos, para não se contaminar os novos. Isso eu não estou querendo ofender ninguém que tenha mais idade, ou que já tenha uma caminhada com Deus, não, pelo contrário. Porque desde muito cedo eu fui criado, meu pai me levava na igreja, desde cedo eu conheço a palavra de Deus. Muito cedo. Na verdade, eu vim com um berço, meu pai me ensinava a palavra, com 6, 7 anos me colocava no sofá e me contava histórias da Bíblia. Só que o que existe de risco é que com o decorrer do tempo eu me cansar. É normal você ver pessoas que se cansam e que em vez de ser conduzidos por Deus, são conduzidos por homem, pela carne. E o Senhor me chama a atenção para que não se permita se contaminar pelo comodismo, pelas intenções humanas, pela carnalidade. O profeta que é profeta é usado para falar o que Deus quer que seja falado. E o que Deus quer falar está contido aqui. O Senhor não vai de contra a sua palavra. Pelo contrário, Ele vai cumprir a sua palavra. A palavra de Deus é o cumprimento. Então, se a profecia for de contra ao que está escrito nessa palavra, essa palavra é mentirosa. Cuidado, porque este profeta estava em Betel e hoje estamos dentro de uma igreja. E cuidado para que você não venha tropeçar mesmo dentro da igreja.
da igreja. O que antes as pessoas não, jamais vai acontecer. Hoje eu preciso dizer, vocês estão dentro da casa do Senhor, da morada de Deus, mas cuidado para não se contaminar. Cuidado para não morrer espiritualmente de uma vez por toda. Porque infelizmente existem vidas que estão dando vazão a que não pertencem ao Senhor. Então fiquem ligados. Busque a santidade com intensidade. Busque a santidade com todo vigor, com toda vontade. Busque a palavra do Senhor. Que o seu alvo seja verdadeiramente a Cristo. Não é a hora de retroceder, mas é a hora de avançar. E uma vez que você para e olha para fora, e olha para o seu irmão ao lado, alguns costumes que não são certos, não são ideais que o homem de Deus vem a ter, muitas das vezes você está sendo paralisado por você mesmo, porque você está permitindo. E meio a prestar atenção a uma mensagem que sai do altar do Senhor, você está atualmente em outro lugar, em outra situação. Fique atento ao que Deus tem falado para você em todo o tempo. Entenda que tudo é válido e é para a sua vida, não para o que está ao lado. Infelizmente temos por costume muitas vezes, essa mensagem foi do irmão para fulano, para ciclano, essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Aleluia. Não se permite ser contaminado pelo velho, porque Deus quer um vigor da sua parte, quer aquela mesma empolgação. Vivemos num Betel, estamos namorados de Deus, por isso certifique-se se em Betel não tem profeta Eli. Certifique se não existe a contaminação e a abominação no meio do que é do Senhor Jeová. Profeta Eli, profeta que permitiu com que as coisas de Deus fossem tratadas de uma forma relaxada, de uma forma desonrosa. E o Senhor chama a minha atenção no dia de hoje. Os riscos do profeta velho é desconsiderar, é enjoar, é não dar mais a sua devida atenção, é achar que sou mais preparado que qualquer outro. O profeta velho esquece que precisa de Efésios 6, capítulo 6, versículo 14, cingir os lombos com a verdade e vestir a couraça da justiça. Aleluia. O mesmo caminho que o profeta novo percorre, o velho precisa percorrer. Sabe qual é um dos grandes riscos do profeta velho? Eu vou te falar. As buscas, os anseios, as pesquisas, as mesmas vontades de um início com Deus deixaram de ser cultivadas, deixaram de ser regadas. Sabe? O profeta velho se cansou. E hoje ele vive muito mais de status do que de presença de Deus. E eu não posso generalizar, porque existem homens que são sinceros, homens que são homens verdadeiramente de Deus, mas existe aquele que já não tem mais tamanha capacidade, ou seja, desejo de buscar ao Senhor, o que se permitir a contaminação, já tomaram por tanto e que não mais consegue ver em si mesmo, consegue se olhar para de fora. Deus. Glória! O profeta velho, Senhor. Aleluia! E os riscos que acontecem podem chegar na vida do novo. No versículo 14, fala que o profeta novo se sentou. O sentar de um profeta, de um homem de Deus, pode ser sinal que o profeta velho, sendo conduzido por Satanás, quer acabar com a boa obra iniciada. Meu Deus. Os riscos de se cansar em meio à caminhada e sentar são grandes. Meu Deus, que mensagem essa. Aleluia. Aleluia. Quantos bancos de igreja hoje acomodam grandes profetas? Quantos carvalhos para ludibriar homens de Deus? Quantas afirmações eu sou para confirmar a tentativa do inimigo? Eu sou pastor, eu sou presbítero, eu sou obreiro, eu sou um intercessor, eu sou um músico, eu sou um levita, eu sou um diácono, eu sou um profeta, eu sou um vaso, porém sem óleo. Quantos hoje na igreja, por acomodados, hoje estão, porque deram ouvidos ao profeta velho. Infelizmente se cansaram, sentaram debaixo de uma árvore, como falou, em meio ao trabalho, e deram ouvidos à voz que não veio do Senhor. Quantos têm dado ouvidos a uma voz que não vem do Senhor? Infelizmente, a palavra do Senhor não está mais sendo vivenciada com tanta intensidade no meio da igreja.
O Senhor te chama para viver, porque essa palavra vai ser cumprida. Nenhuma palavra, nenhum tio das escrituras haverá de ser cumprida. Pelo contrário, ela vai ser cumprida e não pode ser retirada. Tudo haverá de ser cumprido, mas infelizmente, por dar ouvido à voz que não vem do Senhor, homens têm parado em nenhuma caminhada, homens têm deixado de lado o que é precioso da parte do Senhor. Me chama a atenção como pessoas têm acabado com ministérios. Me chama a atenção como que pessoas têm infelizmente destruído a sua própria vida, seu casamento, sua família, porque não estão dando mais ouvidos à voz de Deus. E a voz de Deus passa pelas Escrituras. A fala de Deus chega às Escrituras. Se eu entendo a palavra, se eu busco, se eu tenho sede, eu entendo o que um profeta diz. É verdadeiro ou mentiroso? Profeta velho que mente. Profeta que mente tem sua sentença já decretada, que é morte. Você foi chamado para viver. Aleluia! Para viver precisa cumprir. Para viver precisa entender que existe uma armadura que deve ser utilizada. Existem sapatos que tem que ser utilizados. Existem calçados para você fazer uso, para ser pregando o Evangelho. Existe a armadura do Senhor para te defender das artimanhas do mal. Deus já te deu tantas coisas preciosas na sua vida. Chegou a hora de utilizar de todas, tudo completo. Infelizmente, nossos ouvidos, muitas das vezes, estão dando condição à voz que não é do Senhor. Que seus ouvidos sejam sensíveis à voz de Deus. Que sua atenção seja redobrada para o que é do Senhor. Profeta, infelizmente, profeta que se diz profeta, não pode ser destruidor de lares, não pode ser destruidor de famílias, não pode acabar com ministérios de outros. Profeta que o profeta promove, não destrói. Profeta que é profeta não retrocede, não volta atrás, pelo contrário, avança. Profeta que é profeta não foge do caminho, pelo contrário, continua no caminho, o mais árduo que seja. Continua. Vai ser com lágrimas que eu vou plantar, mas vai ser com muita alegria, com muita simplicidade eu vou colher. Em meio ao seu choro, vai haver um grande sorriso de alegria, porque vai ter colheita. Mas para isso, paga um preço por isso. Paga um preço por isso. É isso aí. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Você e eu sabemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Reconhecemos nossos chamados, sabemos quem verdadeiramente somos. Ainda existe um não nos seus lábios, um não do Senhor. Mas tenha cuidado. Tenha cuidado para não se perder ou se confundir no caminhar. Vigie para não ser enganado. Você sabe do propósito que o Senhor tem para contigo. Você sabe qual é o seu chamado. Você sabe o que Deus tem contigo, esse mistério que Deus tem contigo. Você sabe e reconhece o seu chamado. Você não foi chamado para ficar sentado. Você foi chamado para ficar de pé. Você foi chamado para o altar. A realidade é que profeta vigia, ora, está andando o tempo todo em espírito. O profeta ele não pode vacilar. Ele não pode se dar o luxo de descansar. Ele tem que lutar, ele tem que resistir. Ele tem que estar revestido. Infelizmente, um simples cochilo, uma falta de atenção, pode ser destruidor. Pode realmente acabar, ser devorador. O Senhor te chama para ficar atento o tempo todo. Porque Deus te chamou e essa obra Ele vai cumprir, mas você precisa vigiar. Você precisa estar atento. Você precisa exercer o que o Senhor te deu. Esse chamado tem que ser cumprido. Esse chamado ele deve ser cumprido. Aleluia! O ministério deve ser exercido. Você não foi chamado para ficar sentado no banco. Você não foi chamado para ficar ouvindo simplesmente mensagem. Você foi chamado para falar. Você foi chamado